Amados irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Caminho de Oração. Que a paz do Senhor esteja conosco. Hoje elevamos nossos corações com a reflexão sobre a passagem bíblica que narra a travessia de Jesus pelo Mar da Galileia. Mas antes de começarmos nossa reflexão, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, peço que faça isso agora e clique no botão de inscrição para se juntar à nossa comunidade fraterna. Agora, prepare-se para este momento de reflexão. Se possível, vá para um lugar mais tranquilo onde possa ficar sem interrupções. Se tiver a opção, coloque agora os seus fones de ouvido e medite nesta mensagem preparada com muito amor. Naquela tarde tranquila, nas margens do Mar da Galileia, Jesus fez uma convocação única. Os discípulos, homens corajosos e pescadores experientes, ouviram a chamada para atravessar as águas em pequenos barcos. Contudo, este não era um trajeto comum, mas uma jornada que se revelaria marcante. A Bíblia, em Mateus capítulo 14 versículos 22 e 23, narra esse episódio significativo. E logo a seguir obrigou os discípulos a subirem para o barco e irem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Essa partida era mais do que uma viagem física, era uma oportunidade para os discípulos testemunharem milagres e aprenderem lições inestimáveis sobre fé e confiança. O barco, agora símbolo de suas vidas, estava destinado a atravessar mares agitados. A primeira parte desta reflexão nos convida a mergulhar nas águas desse início intrigante. No coração da travessia, quando as embarcações flutuavam no Mar da Galileia, a serenidade inicial foi desafiada por ventos impetuosos. As águas, outrora calmas, tornaram-se turbulentas, agitando os barcos e testando a fé dos discípulos. Aqui, nas ondas revoltas, encontramos um paralelo com os desafios da vida. É inevitável encontrar mares tempestuosos em nossa trajetória. As águas da incerteza, do sofrimento e da ansiedade podem sacudir nossos alicerces. No entanto, nesse caos, a presença divina persiste. A fé é submetida a um teste, e a promessa de que eu estarei convosco todos os dias, Mateus capítulo 28 versículo 20, ressoa como uma âncora em meio à tempestade. Nesta segunda parte, contemplamos as águas agitadas, simbolizando os desafios inesperados da vida que moldam nossa jornada. Ao enfrentar as ondas revoltas, Jesus, nosso exemplo, retirou-se para a montanha para orar. Sua comunhão com o Pai Celestial revela a importância da busca pela orientação divina, mesmo quando as águas tumultuam ao nosso redor. A oração, como sublinhada por Jesus na montanha, é uma âncora que nos conecta com a fonte de paz em meio à tempestade. Ao nos retirarmos para a montanha da oração em nossas vidas, encontramos a serenidade necessária para enfrentar os mares revoltos. Esta terceira parte reflete sobre o papel da oração na nossa jornada espiritual, especialmente quando as águas tumultuam. O relato bíblico prossegue com uma cena extraordinária, Jesus caminhando sobre as águas tumultuadas em direção aos discípulos no barco. A surpresa e temor inicial dos discípulos revelam o quão incomum era tal visão, mas Jesus conforta seus corações ansiosos com a voz calma e familiar, dizendo: "Coragem! Sou eu! Não tenham medo!" Mateus capítulo 14 versículo 27. Essa quarta parte destaca a presença de Cristo mesmo nas situações mais impossíveis. Às vezes, enfrentamos desafios que parecem tão assustadores quanto andar sobre as águas. No entanto, a mensagem essencial é que, com fé, mesmo o impossível se torna possível. A jornada espiritual nos ensina a confiar no Mestre que caminha conosco sobre as águas agitadas. Pedro, cheio de audácia e desejo de se aproximar mais do Mestre, faz um pedido ousado. "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Mateus capítulo 14 versículo 28. Jesus concorda, e Pedro dá passos de fé. No entanto, quando a realidade da tempestade o atinge, sua confiança é substituída pela dúvida,
e ele começa a afundar. Essa quinta parte destaca a dualidade da fé e da dúvida. Às vezes, como Pedro, somos impelidos a dar passos corajosos, mas a insegurança pode nos fazer perder de vista o divino. No entanto, a mão estendida de Jesus está sempre pronta para nos erguer das águas da desconfiança. Diante da iminente aflição de Pedro, ele clama: Senhor, salva-me! Mateus capítulo 14, versículo 30. Jesus, com sua compaixão infindável, estende a mão e o resgata, repreendendo suavemente sua pouca fé. Essa cena é repleta de significado, representando a disponibilidade do Salvador em nos resgatar quando nossas forças falham. A sexta parte ressalta a importância de reconhecer nossa fragilidade e clamar pela salvação divina. Mesmo quando a dúvida ameaça nos submergir, a mão de Cristo está estendida para nos levantar do abismo. Após a entrada triunfal de Jesus no barco, o vento cessa miraculosamente. Uma calmaria celestial toma conta do ambiente, e os discípulos, agora com seus olhos espirituais mais abertos, adoram Jesus, proclamando: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mateus capítulo 14, versículo 33. Esta sétima parte ressalta a soberania de Jesus sobre as tempestades da vida. Ele é o Rei dos ventos que, com uma simples palavra, acalma as tormentas interiores e exteriores. O reconhecimento de sua divindade nos leva a uma adoração sincera. O relato conclui com a chegada ao outro lado, onde Jesus continua a realizar curas e milagres. Mateus capítulo 14, versículos 34 a 36. A travessia não é apenas física, mas também espiritual. Os discípulos experimentam uma transformação interior, passando do medo à confiança, da dúvida à adoração. Essa oitava parte destaca a jornada como um processo de transformação. Ao atravessarmos as águas agitadas da vida, somos moldados e refinados, emergindo do outro lado como discípulos mais maduros e confiantes. Olhando para esse relato, podemos extrair lições poderosas para nossas próprias vidas no século XXI. A nona parte destaca como a trajetória dos discípulos reflete nossa própria jornada espiritual. Assim como eles, enfrentamos tempestades, dúvidas e medos, mas temos a promessa da presença constante de Cristo em nossas vidas. A travessia pelo Mar da Galileia se torna um espelho, refletindo nossas próprias lutas e vitórias. As lições aprendidas pelos discípulos ressoam em nossos corações, inspirando-nos a confiar plenamente na presença do Mestre, mesmo nas situações mais turbulentas. Chegamos à última parte desta reflexão profunda sobre a travessia de Jesus pelo Mar da Galileia. A história não termina com a chegada ao outro lado, ela continua em nossas próprias jornadas de fé. Essa décima parte enfatiza que, assim como os discípulos, nossa caminhada é uma busca constante por mais de Jesus. Enquanto avançamos na trajetória da vida, podemos enfrentar tempestades, mas a mensagem central é que Jesus está conosco em cada onda. A jornada continua com esperança e fé, sabendo que aquele que acalmou as águas continua a nos guiar, sustentar e transformar. Que a travessia do Mar da Galileia seja, para cada um de nós, um testemunho da fidelidade inabalável de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, gostaria de encerrar esta reflexão orando por você que acompanhou esta mensagem até aqui. Vamos lá. Feche seus olhos. Respire profundamente. Eleve os seus pensamentos a Deus. E ore comigo. Amado Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos dirigimos à Tua gloriosa presença neste momento de comunhão e reflexão. Agradecemos por nos permitir mergulhar nas águas tranquilas de Tua Palavra e encontrar consolo na história da travessia pelo Mar da Galileia. Senhor, que todos aqueles que ouviram esta mensagem possam sentir Tua presença constante em suas vidas. Sabemos, ó Deus, que assim como naquela jornada, às vezes enfrentamos tempestades em nossa trajetória. Pedimos, Pai, que nos conceda sabedoria para reconhecer que, quando Jesus está no barco, tudo se acalma, e o caminho se ilumina. Ilumina nossos corações, Senhor,
para que possamos compreender que as adversidades não são obstáculos, mas oportunidades para crescer em fé e confiança. Que, mesmo diante das tempestades, possamos erguer nossos olhos para o céu, sabendo que Tu és o nosso porto seguro. Fortalece nossa fé, Senhor, para que, ao enfrentarmos as águas agitadas da vida, possamos sentir Tua mão segura nos guiando. Que a luz da Tua verdade dissipe as sombras da dúvida, e que possamos avançar com coragem, pois somos conduzidos por aquele que acalma as tormentas. Pedimos, Pai, por aqueles que estão passando por momentos difíceis, que possam encontrar consolo em Tua palavra e sentir a certeza de que não estão sozinhos. Que a fé se renove, e que cada coração seja preenchido pelo amor que só Tu podes oferecer. Ao encerrar esta oração, agradecemos por Tua constante presença em nossa trajetória. Que a mensagem da travessia pelo Mar da Galileia ecoe em nossos corações, inspirando-nos a confiar em Ti, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, espero que essa reflexão sobre a passagem da travessia pelo Mar da Galileia tenha tocado os seus corações, assim como a palavra de Deus toca o nosso ser mais íntimo. Se você se sentiu inspirado por essa mensagem, compartilhe conosco nos comentários abaixo. Como você tem enfrentado as tempestades da vida? Como tem experimentado a presença de Cristo em sua trajetória? Estamos aqui para orar por você e compartilhar as bênçãos e desafios de nossa caminhada de fé. Antes de encerrar, gostaria de lembrar a todos que, se ainda não se inscreveram no nosso canal, convido-os a fazer parte da nossa comunidade. Cliquem no botão de inscrição, ativem as notificações e participem desse espaço de reflexão, oração e comunhão. Sigam em paz, meus queridos, e até amanhã. Graças a Deus!